Olá! Atos de manifestação do 7 de setembro que se estenderam até o dia 12, agora, ontem, serão comentados por Cíntia Calil. Você está na BSTV Notícias, canal que você nos acompanha pelo 11 da NET de Peruíbe, 11 da NET de Itanhaém, 11 da NET de Mongaguá. E também aqui em Peruíbe você nos acompanha pelo canal 1.3 da SAT, ou então pelo nosso site bstv.com.br. Primeiramente, muito obrigado por você nos permitir entrar na sua casa. E os meus cumprimentos a Cíntia Calil. Bom dia, Cíntia Calil, boa tarde, boa noite, porque o programa se repete em vários momentos. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite e uma boa semana a todos, né? Inicia-se uma nova semana aí. Muito obrigado. E também, da mesma forma, ela que é a nossa produtora, a Thaís Araújo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Thaís está aqui cumprimentando a todos vocês. E vamos começar o programa hoje com mais um assunto polêmico. Aliás, que já não é novidade. Eu acho que em determinados momentos chega a ser até preocupante. Preocupante. Inclusive com manifestações internacionais. Efeitos do 7 de setembro mudam o foco da manifestação de oposição. Agora, o objetivo do pretexto previsto do protesto previsto para esse domingo último passado é tentar ampliar o palanque a fim de aumentar a pressão do impeachment. Nós tivemos aí situações preocupantes e manifestações preocupantes no 7 de setembro e ontem também. Ontem também, dia 12 de setembro, tivemos manifestações, inclusive opiniões internacionais. Olha, aí vocês estão vendo aí na sua tela, fora Bolsonaro. Enfim, a situação começa a preocupar, né? Vejam as manifestações a favor e contra, e isso é muito preocupante. É muito preocupante porque nós estamos passando por uma situação dificílima. Não adianta o pessoal tentar minimizar. Nós estamos com um processo de inflação terrível. Nós temos com uma crise de energia terrível. Nós temos, sim, problemas ainda com a saúde. Com a educação, então, nós não sabemos nem o que fazer. Nem o que fazer em relação à saúde, porque ainda existem leitos ocupados pela Covid, né? E pela educação também. Quantos dos nossos filhos não estão tendo informação e nem formação de tudo que está ocorrendo no país? E o mais lamentável, que nós já comentamos aqui, é que já tem gente cozinhando a lenha. Cozinhar a lenha porque não tem dinheiro para comprar um botijão de gás. O que está se vendendo de bicicleta e roubando bicicletas, né? Roubar bicicletas, então, pelo amor de Deus. Por quê? Porque tem lugares que a gasolina está beirando a R$7 nesse país. É um absurdo. É um absurdo. E quando o combustível aumenta, o que é que não vai aumentar? Qualquer supermercado aqui da região que você estiver, você sempre vai ver um caminhão chegando para fazer a reposição de mercadorias do supermercado. E isso não vai ter aumento no seu bolso? Vai sim. Vai ter aumento no seu bolso. Porque tudo é repassado. Aí, a Thaís está levantando aí uma série de coisas aí que se trata isso aí, Thaís. O osso?
osso. Olha aí. Eu vou passar já a palavra para ela, que é a nossa comentarista do programa. Já estão vendendo osso no mercado para se fazer sopa. Lenha para você cozinhar. E agora, recentemente, o número de bicicletas roubadas e aquelas também que são compradas, porque não se pode mais pagar um preço de gasolina. O que se apontou ali, Thaís? O osso. Quanto é que tá aí, Thaís? Ela está mostrando aqui uma... Aliás, vocês estão vendo aí no vídeo de vocês, 1,34. Quanto que deve ser? Né? Mas é uma forma de mostrar como a economia está andando. Não é? Como que a economia está andando. E fora, as críticas internacionais em relação ao comportamento do presidente da República, né? Que insiste de forma antidemocrática de peitar o Supremo Tribunal Federal, né? Peitar o ministro Alexandre de Moraes, e que mostra uma dicotomia entre todas essas instituições, entre as autoridades. É triste o que vimos ontem. É triste o que vimos dia 7 de setembro. Mas eu vou passar já a palavra para ela, porque ela acompanhou todos esses fatos. Ela também possuidora de uma capacidade de análise super justa. Cíntia Cali, o que está acontecendo? O que aconteceu ontem no país? O que aconteceu 7 de setembro? É com você, Cíntia Cali. Então, Haroldo, na verdade a gente chegou num ponto absurdo, né? Hoje realmente a gente vê que o povo brasileiro não está sendo representado e que quem deveria estar cuidando dessa representação está mais preocupado nas eleições de 2022. Quer dizer, a gente nem sabe como estaremos em 2022. A previsão é que 2022 será um ano ainda mais difícil que 2021. Nós, esse mês, em alguns estados, já bateu os 2 dígitos de inflação. E espera-se bater totalmente os 2 dígitos de inflação em 12 meses, agora, quando entrou a bandeira vermelha com esse aumento absurdo por conta da crise hídrica, né? E fica o jogo do empurra, e é o que você falou. As pessoas utilizando lenha para poder aquecer o alimento, o pouco alimento que tem, para ter algum poder nutricional, utilizando osso, né? E o que é mais triste, sendo comercializado o osso, né? Isso mostra também a falta de humanidade das pessoas, da vontade de lucro. Eu acho que você vender osso é algo sem explicação. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque isso aí já é um problema de mercado. Então, assim, tudo isso acontecendo e os nossos dirigentes brincando. E aí vai uma crítica para aqueles que acham que eu sou só contra o Bolsonaro, também aos que representam os 70% de rejeição ao Bolsonaro, que ao invés de estarem juntos, porque a causa é clara, por tudo que você falou, Haroldo, todos os problemas que nós estamos passando, a questão agora não é mais 2022, e sim o rumo a se dar para esse país. Eles também ficam brincando e rivalizando entre si.
Isso aconteceu ontem. Então eu queria fazer um pequeno retrospecto de 7 de setembro. 7 de setembro mostrou o seguinte: Bolsonaro mantém aqueles 20, 25% de bolsonaristas. Isso a gente tem que respeitar, mas todo mundo fala, poxa, botou 11 quarteirões na Paulista, bababá. Gente, nós estamos falando de uma população de 220 milhões de pessoas. A representatividade do Bolsonaro hoje, por pesquisas, e foi comprovada nas ruas, ela não passa de 25%. É bastante? Sem dúvida. É de se respeitar, mas não o suficiente para ganhar. Por quê? Porque 70%, 75% não aceitam o que está acontecendo. Então, isso eu estou falando já em termos de governança mesmo. Ele está perdendo dia a dia o poder de governar no país, porque ele está começando a criar uma grande rejeição, né? Mas fora este problema sério, aonde que se vê o enfraquecimento do bolsonarismo? É justamente o tempo de preparação de uma manifestação, o dinheiro público utilizado, que inclusive está sendo analisado, foi gasto muito dinheiro público. Nós tivemos várias denúncias na internet que estão sendo averiguadas para ver se é verdade, onde houve caravanas e mais caravanas, onde elas eram pagas as pessoas para irem. Até teve vários vídeos de R$100, de camisetas, etc. Então estão vendo quem está financiando isso. E os caminhões também parecem ter sido de frotas de algum dos segmentos do agronegócio. Não eram verdadeiramente caminhoneiros autônomos, principalmente. Porque saiu uma pesquisa que, depois da greve que nós tivemos lá no governo Temer, dos caminhoneiros, muitas empresas resolveram ter sua própria frota para garantir, porque o prejuízo da parada é muito grande, né? Então, eles acabaram tendo as suas frotas, e essas frotas que foram direcionadas. Então, existe um dinheiro sendo financiado para que ocorreu lá em Brasília. Então, isso tudo, esse quadro todo mostra o enfraquecimento. O que significa isso? Você tem que pagar, você tem que utilizar dinheiro, então não é uma manifestação popular, é uma manifestação induzida a alguma coisa. Essas são as análises, não estou me desfazendo das pessoas que são bolsonaristas, mas é análise real e a gente tem que falar. Mas tudo isso, Haroldo, o que eu queria enfatizar, o que aconteceu em 7 de setembro foi uma tentativa de golpe. Foi uma tentativa de rasgar a nossa Constituição. Foi um ato criminoso à nossa nação. A insubordinação que ele estava pregando, ele é o exemplo maior. É gravíssimo, é gravíssimo. A consequência disso tudo é uma possível, ou a intenção disso tudo, é uma possível revolução popular, aonde você quebra. A democracia, ela tem 3 pilares, principalmente, de poder. Se você tenta destruir um deles, você está tentando destruir a democracia. Então é muito grave o que aconteceu. É de extrema gravidade. Tanto é verdade que no dia 8 de setembro, o dólar bateu o pico dele. As ações, enquanto o mundo inteiro as ações começaram a subir, a nossa começou a cair vertiginosamente. Por quê? O mercado entendeu que nós estávamos sofrendo um golpe contra a democracia. E quem faz golpe contra a democracia está indo contra a globalização, principalmente do mundo ocidental. Foge do mercado, foge da globalização. É de uma gravidade, Haroldo, sem tamanho. Sem tamanho. E o que é mais triste? Sendo induzida por uma pessoa que está totalmente sem poder de governar. Porque está nas mãos
dos outros. Quem pensa que quem manda aqui é Bolsonaro se engana. E eu não vou entrar em negócio de genocida, fascista, corrupto. Não! Eu estou falando só do poder de governar. Hoje, o poder executivo, que é o que executa, que governa, não passa de um refém de suas vaidades. Enquanto isso, o osso está sendo vendido como complemento ou a própria nutrição do povo brasileiro. Um país, se não o primeiro, o segundo maior exportador de proteína animal do mundo. Sim. E o Sim, povo Thiago, aqui... Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Você deu um número aí, que eu também tive acesso a esses números, que ele não passa de 25% de aceitação. E nós sabemos que uma boa parte dessas manifestações que tivemos no dia 7 e também no dia 12 foram de bolsonaristas, pessoas que defendem um governo militar e sobre o comando de Jair Messias Bolsonaro. E depois, o povo se manifestou à noite com um panelaço. Por que você acha que, me parece, que o povo que luta pela democracia, que é completamente desfavorável ao militarismo, e ainda mais, segundo o povo, né, dirigido por ele, Jair Messias Bolsonaro. Por que você acha que o povo está temeroso e só se manifesta a grande massa que desaprova, que aí chega aos 75%, que isso realmente já é uma falência anunciada do governo dele? Pelo menos é o que se comenta aí nas principais mídias. Por que você acha que o povo está temeroso de também sair às ruas numa proporção maior e preferir se manifestar só com panelaços? O povo está com medo do militarismo? Não, não tá. O povo tá cansado. O povo tá cansado porque ele não tá sendo ouvido pelos que precisam o representar. Aí eu entro, aí teve esse absurdo do dia 7, dia 8, a rendição covarde do mito. Quem se rendeu lá foi o mito. Provou que o mito não existia naquela carta ridícula, pedindo desculpa, ajoelhando. Né? Tá traindo esses 25% de pessoas que vão ser punidas porque cometeram crime contra a Constituição. Muitos já estão presos e muitos serão presos. E o Bolsonaro não vai tirar ninguém lá de dentro. Então isso é um momento. Aí nós chegamos no dia 12, que seria, olha, o povo quer isso. E foi um fracasso. Se você pensar em termos, se eu for pensar em termos de número. Mas o que acontece se é exatamente isso? Só que houve a manifestação também do panelaço mostrando que existem realmente 70% do povo insatisfeito. Isso aí é justamente a vaidade desses políticos. Ninguém está interessado em resolver o problema do país. Estão interessados quem vai pegar este país em 2022. Os atos ontem do MBL foram absurdamente assim. Eu faço parte de um partido que estava no ato, não subiu no palanque, estava no ato, mas eu posso garantir que a nossa representatividade era apenas contra o Bolsonaro. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: eu ouvi alguns vídeos de ontem, a Mamãe Eu Falei, que é uma pessoa absurdamente ridícula, ele falando, xingando Ciro Gomes, xingando o PCdoB, xingando Lula, xingando aquele, acho que é o Santa Cruz, acho que é Tico Santa Cruz, né? Xingando todos que são
da mesma opinião dele em relação ao Bolsonaro. Então, o que ele estava fazendo naquele palanque? Ele estava querendo o bem da nação, já que representando 70% da população insatisfeita com um país à deriva, ou ele estava fazendo propaganda dele mesmo? Sabe? Então, os nossos representantes têm que começar a botar a mão na consciência e ouvir o povo. E isso gerou um problema extremamente sério, que é o cansaço da população brasileira. Haroldo, responde para mim. Eu te pergunto agora, você acha que aquela pessoa que não sabe se vai ter comida no prato daqui a pouco, ela está preocupada em saber se ela vai para Paulista ou se ela vai para a Praça dos Três Poderes? Não, eu não acho. Inclusive, eu até acredito e sei no número de pessoas que estão dormindo à base de indutores de sono, à base de ansiolíticos, e fora aqueles que já desenvolveram uma depressão. Aumentou consideravelmente o número de pessoas que saíram das suas casas humildes para morar na rua, fora tudo que já dissemos hoje, fogão a lenha e vai por aí afora. Agora, eu queria perguntar para você o seguinte, incitar o povo a desrespeitar a democracia, o Estado democrático de direito, me parece que é crime, né? E pelo comentário da mídia escrita, falada, televisiva, a gente sabe que Bolsonaro, em alguns momentos, colocou em xeque a Suprema Corte desse país, o Supremo Tribunal Federal, né? Principalmente atacando a pessoa do Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, dizendo abertamente que não tem medo e que não vai obedecer absolutamente nada que venha dele ou desta corte. Eu pergunto a você, após as eleições e pelo andar da carruagem, dá a impressão que dificilmente ele será reeleito. Você acredita que ele possa, inclusive, ser preso? Eu tenho certeza absoluta que ele será preso. É uma questão de tempo, né? Porque ele vem cometendo vários crimes, que chegou ao ápice em 7 de setembro, né? Porque ele não só feriu o Supremo Tribunal, foi o mais ferido, que ele já vem ferindo há muito tempo, como também, ao ressuscitar a história do voto impresso, ele também está indo contra o Congresso, que já definiu que isso é assunto passado. Ele está obrigando, ele incita a população a dizer, eu quero voto, agora eles não só impresso, como contado manualmente. Assim, e essa população, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não entende o que são os três poderes, porque também não existe vontade de ensinar. Porque é bom gado, por isso o termo gado. É daí que vem o gado. O gado faz onde ele vai aonde o pastoreiro manda, não é isso? Aquela história, boiadeiro, não pastoreiro. O cachorro segue. É nesse sentido, vai à morte. É nesse sentido, gado. Não raciocina. Hoje eu vi um vídeo, Haroldo, aonde um senhor dizendo do lado da placa do Supremo Tribunal, dizendo que ele não representa o Supremo Tribunal, falando várias palavras de baixo calão, as pessoas perderam a noção de respeito, e ainda fez assim, eu não votei no senhor Alexandre de Moraes, e nunca vai votar, porque o Supremo Tribunal, os ministros são indicados por aqueles que nós votamos. As pessoas não entendem o funcionamento da nossa política. E em cima dessa ignorância, que você vê um imbecil fazendo
batendo a continência, mandando tirar o Supremo, ele está cometendo aí crime quando ele fala que o Supremo é povo. O Supremo não é povo. Sabe quem é o representante real do povo, onde a gente fala que é a casa do povo? É o Legislativo. É ele que é o representante real do povo. O Supremo é uma coisa, o Executivo que executa o que está dentro das leis. E uma vez não executado, o Supremo é provocado. E aí ele faz com que se cumpra. Esse o método. E o brasileiro não sabe. E aí fica falando, cometendo crimes. O Bolsonaro será preso? Será preso. Não é uma questão de tempo, gente. Ele cometeu crimes. Os filhos dele estão cometendo crimes. Do mesmo jeito que o Sérgio Cabral tá lá, que aquele outro Pezão, lá que foi... Pezão. Tem também o que foi o presidente da Câmara, aquela praga lá, não lembro o nome dele agora, também tá preso. Rodrigo. Não é Rodrigo, é aquele... Não é, eu sei qual você tá falando que foi preso lá. O grandão lá. Qual, Eduardo? Hã? Deputado Eduardo não sei o quê. Aí o Eduardo estava me lembrando aqui. Eles estão presos. Isso vai acontecer, tá? Se me perguntarem assim, ontem uma pessoa falou para mim, Cíntia, não dá mais para o Supremo Tribunal mandar no país. Realmente, Haroldo, o Supremo Tribunal hoje é que está governando, eu concordo, mas é porque ele é o único. Eduardo Cunha, exatamente. Eduardo Cunha. Tá preso também. Né? Tá preso. Ele é o único, o Supremo, que está fazendo a parte dele. Como os outros poderes estão acuados ou estão acovardados, parece que o Supremo está fazendo mais do que deveria. Isso que é o triste. Então dá a impressão... você gosta dos ministros? Não, eu gosto do que eles fazem. Se eles fizerem conforme a lei, eu vou bater palma. Fala. Ô, Cíntia, bom, em primeiro lugar, eu gostaria mais uma vez de agradecer a companhia de todos vocês que estão aqui na BS TV Notícias, e estamos aqui para todo o litoral sul, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, à sua disposição. Ô, Cíntia, sabe o que eu queria perguntar para você? O que passa pela cabeça desses 25%, na sua opinião, de bolsonaristas que saem às ruas com faixas e inclusive pedindo a volta do militarismo sob o comando de Jair Messias Bolsonaro? O que passa na sua cabeça, ô Cíntia, aliás, o que passa pela cabeça desses cidadãos, né, com esse pedido, porque já foi tão difícil conseguirmos a democracia nesse país, né? E o Estado Democrático de Direito, eu tenho a impressão que é uma maravilha, porque você tem um direito de se manifestar, de se defender, você tem o direito de discordar, e de repente a gente percebe aí, inclusive, Cíntia, não sei se você recebeu, e a Thaís também, eu recebi, só não me lembro de quem foi, que me mostra, né, ele se permite ser filmado numa situação em que ele se joga para trás numa poltrona e faz ameaça de uma metralhadora. Algo que jamais um presidente deveria fazer, e a sua assessoria chegar para ele e falar, presidente, aí é pesado. Mas eu queria saber, você como professora, você como bióloga, você como mãe, como ser humano, uma pessoa que já tem experiência na faculdade da vida, a comentarista aqui oficial do BS TV Notícias. Cíntia, o que você acha que passa pela cabeça desses cidadãos que estão aí por volta de 20%, 25% a favor da reeleição dele e das posturas de Bolsonaro,
que realmente, diante de uma população de 220 milhões de brasileiros, é algo que já está mostrando que a situação não está legal com ele. A situação não está legal com ele. Mas eu queria a sua opinião, que na minha, como homem, como pai, como professor, como psicólogo, escritor, apresentador, eu tenho a impressão de que são pessoas revoltadas, são pessoas que tiveram seus comércios afetados por uma crise mundial, não foi nada criado por nós, né? Apenas tivemos, com certeza, um atraso, né, em aceitar as vacinas, e que nós não precisaríamos estar com uma cifra de mais de 600 mil brasileiros que foram a óbito por falta de vacinas. O que pensa, na sua visão, Cíntia, um cidadão que quer o Bolsonaro, quer a volta do militarismo e quer a volta do militarismo com ele no poder? Haroldo, eu diria para você, eu vou responder que desses 25, mais de 50% não são ignorantes. Quando eu falo ignorantes é no sentido que eles não entendem o que significa o que eles estão pedindo, né? Na verdade, eles não sabem o que é militarismo, eles não sabem o que é comunismo. Eu acabei de dar o exemplo, o cara achando que se vota em ministro do Supremo, não se vota. Então, é a ignorância. A ignorância faz isso. Um país que tem uma educação decente jamais teria uma porcentagem alta de pessoas como essas. A segunda, o que completa essa massa, né? Eu vou na carona de um comentarista da Globo News chamado Otávio Guedes, porque foi a definição mais clara que eu entendi melhor, né? Essa massa que eu falo que está fora, que tem a noção do que significa, é uma massa que é normalmente mais intelectualizada, por incrível que pareça, né? Se você pegar o nível de estudo dessas pessoas, tanto social como financeiro, eles estão de médio para cima. É uma classe angustiada, revoltada com a situação do Brasil, de que, de repente, eles perdem o trono. A gente ouviu muito brasileiro reclamar que pobre podia ir para Disney. Isso dá um ressentimento que o brasileiro tem, uma porcentagem pequena de brasileiros tem, que eu diria da forma mais popular, são pessoas más, que não querem, que querem ser melhor que os outros. São pessoas com total falta de empatia. Pessoas que acham que são brancas, ricas e estudadas, que são melhores do que os outros. Olha na massa, nas manifestações, e olha que essa manifestação teve muito dinheiro do 7 de setembro. Muito dinheiro que... Teve gente que entrou lá e nem sabia que estava fazendo lá, né? Mas a grande maioria, se você olhar, são pessoas brancas e mais velhas. Então, isso mostra uma falha de caráter que é normal encontrar. Você que é psicólogo sabe que existe uma porcentagem de falha de caráter entre as pessoas. Pessoas que de uma forma diferenciada e também estão à margem. Só que de uma margem moral. Porque você achar que você é melhor que o outro, você está à margem, você é um marginal da sociedade. Porque ninguém é melhor. Só porque eu sou branco, eu sou melhor do que a pessoa negra? Só porque eu recebo não sei quantos salários mínimos, eu sou melhor do que a outra? Isso é falta de caráter. Isso é falta de empatia. Isso, então, o que juntou? A ignorância.
E essa manifestação que era incutida dentro dessas pessoas, isso não nasceu quando o Bolsonaro entrou, né? Mas alguém veio, abriu a porta e soltou. E é isso que nós estamos tendo aqui. E por sua vez, os outros não estão fazendo absolutamente nada, porque no fundo, o brasileiro tem uma característica de passividade. Ele aceita, ele se acostuma em ouvir 600 mil mortos e não se assustar. Ele se acostuma em dizer bala perdida e não se assustar. Então juntou tudo isso. Isso explica, só para terminar essa sua pergunta, Haroldo, a Alemanha, né? A Alemanha é extremamente dura em relação ao nazismo, tudo aquilo que todo mundo sabe. E, no entanto, existe uma porcentagem de neonazistas que vivem à margem da lei, são punidos com rigor na Alemanha, mas existe. É do ser humano, é uma parcela, mas a gente está com uma parcela grande. Eu diria que desses 25%, mais de 50% é ignorância. Ignorância da não informação, e o resto faz parte do padrão normal do caráter do ser humano. Muito obrigado aos comentários da Cíntia Cali, como sempre muito prudente, como sempre muito coerente nas suas colocações. E antes de encerrarmos o programa, eu gostaria de dar a você algumas notícias boas, né? Tem coisas boas aqui, principalmente você que vai descer esse final de semana aí, que nós estamos começando a semana, né? Mas já tem gente aí, hoje mesmo já vi gente chegando. Então, quando você passar ali, depois do pedágio, você vai passar ali pela churrascaria dos motoristas. Depois do pedágio, você vai passar pelo posto rodoviário e depois tem o viaduto. Passou o viaduto à direita, você já pode ir se aproximando, porque você vai encontrar essas maravilhas, né? Um self-service maravilhoso e também carnes nobres, carnes maravilhosas. Olha aí que delícia, gente. Ainda é cedo, mas olha só que maravilha. Que beleza. Isso aí é a churrascaria dos motoristas. Lá você encontra todos os protocolos que são respeitados pela pandemia. Você entra de máscara e você também tem que usar o álcool gel e, evidentemente, quando for se alimentar, tira a máscara e, posteriormente, recoloca essa máscara para sair, e as mesas têm um distanciamento respeitado pelas autoridades de saúde que fazem essas recomendações. Anote aí, churrascaria Ponto dos Motoristas, Avenida Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, número 293, Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 293, você desceu o viaduto, já entrando à direita, você já vai encontrar só pelo olfato dessas carnes maravilhosas. Olha que delícia, gente, olha que maravilha. Você já vai chegar na churrascaria dos motoristas. É lá que você pode levar sua família, pode levar seus amigos, fazer uma pequena reunião entre vocês empresários, porque a distância é respeitada, você tem um grande atendimento e um preço acessível. Quanto à alimentação, eu não vou nem comentar, vocês estão vendo. Indo um pouco mais adiante, vocês que estão vindo aqui para as praias do sul, vocês que vão passar por Mongaguá, Itanhaém e chegando a Peruíbe, você vai chegar também num quiosque maravilhoso, que é o quiosque do Pirata, que está aí no seu vídeo. É o quiosque 02. Olha só a distância que existe de uma mesa para outra na praia, em frente ao quiosque do Pirata. E o quiosque do Pirata oferece tudo o que há de melhor em termos de frutos do mar e outras opções também, tá? Além dos sucos, refrigerantes e bebidas para os adultos. E também você tem lá o álcool gel, todo o respeito aos protocolos exigidos pela pandemia. Quiosque do Pirata é o 02. E o quiosque 04, que é do Carlão, e que hoje a gente vai ter aí umas imagens inéditas, o quiosque do Carlão também é o mesmo dono. E a praia também aí, ó, com respeito de uma mesa para outra, tá? E também
com pratos maravilhosos, frutos do mar. Olha aí que maravilha de prato. Olha aí que delícia. Fora os outros que vão provavelmente aparecer aí. Tudo também lá no quiosque do Carlão, que é o quiosque 04. E olha, para você não se confundir, os dois quiosques eles ficam praticamente em frente ao prédio redondo aqui de Peruíbe, o único prédio redondo de Peruíbe. É lá que você encontra as melhores refeições, os melhores frutos do mar. E posso garantir a vocês, eu acho que são os dois quiosques com os melhores preços aqui de toda essa orla. Além de um atendimento impecável e que nosso amigo Carlão está sempre por lá para receber você, sua família, seus amigos e dar todo o atendimento necessário. O quiosque do Pirata é o 02 e o quiosque do Carlão é o 04, ambos em frente ao prédio redondo aqui de Peruíbe. Atravessou a avenida, você está frente a frente com o quiosque do Pirata e também com o quiosque do Carlão. Cíntia Cali, muito obrigado. A gente volta amanhã e se tiver mais conclusões a fazer desses assuntos, você sabe que os microfones e a câmera estarão abertas para você, tá bom? Fora que também amanhã nós teremos um assunto interessante para falar, se der tempo, logicamente, mas há de dar, a respeito das motos. O que anda acontecendo com as motos? Por que tantos acidentes com as motos, ocorrendo não só aqui em Peruíbe, mas atualmente, segundo alguns dados, pelo menos 2 motociclistas morrem em São Paulo por dia. Isso é uma cifra, é uma coisa muito, muito preocupante. Quer comentar alguma coisa, Cíntia? Não, eu só queria deixar claro, para finalizar o assunto em geral, eu queria fazer um pedido, como cidadã, principalmente, que eu acho que os nossos telespectadores também gostariam de fazer esse pedido, para que os nossos representantes, ao invés de ficar usando da vaidade, da preocupação de quem será ou deixará de ser em 2022, resolvam o problema do Brasil. Nós precisamos botar rumo, nós precisamos dar dignidade ao nosso povo. E são vocês que, escolhidos por nós, fizeram isso. Então, ouçam os 70% dos brasileiros, coloquem este presidente no lugar que ele tem que estar e tente pegar o comando dessa nau para ver se tira a gente desse abismo. Isso é um pedido pessoal de uma cidadã. E o que reforça o provérbio chinês: caiu 7 vezes, levantar-se 8. Nós temos condições de mudar a face desse país. E como a Cíntia Cali colocou, depende muito de todos nós e vai depender muito do que vamos fazer nas urnas o ano que vem. Muito obrigado, Cíntia Cali. Obrigado também, Thaís Araújo, que é nosso braço direito aqui para que o programa possa chegar à sua casa. E muito obrigado a você que sempre nos recebe com muito carinho. Esse que vos fala, que apresenta o programa Nuno Lopes, também de coração agradece e deseja a você um bom dia e também agradecendo o apoio aí do nosso diretor aqui responsável pelo programa, o Christian Charles. Gente, até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, gente.